Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos iniciar a nossa aula de escola dominical, aula de número 7, que tem como título Jerusalém e Atenas. Essa é uma famosa pergunta de Tertuliano, que foi um dos pais apóstolos da igreja, né? O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Então essa pergunta é que vai nortear todas as discussões da lição de hoje. Nós vamos falar a respeito do papel da razão na teologia. Nosso texto básico está lá em 1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 6. Leiamos. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Então está aí o nosso texto base, vamos orar a Deus pedindo a direção dele para a nossa aula de hoje. Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos estudando novamente a Tua Palavra, Deus. Dá-nos, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender aquilo que Tu mesmo quer que nós compreendamos, Pai. Ajuda-nos nisso, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Crer e entender. Na queda, o pecado corrompeu a nossa mente, mesmo com tantas evidências da existência do poder e da bondade do nosso Criador, simplesmente rejeitamos a verdade em favor da mentira, fazendo com que nós nos enganamos a nós mesmos. Isso parece sugerir que nossa mente é incapaz de reconhecer o que Deus revela, por isso devemos analisar se é necessário entender a revelação ou se basta crer nela, isto é, se a razão tem algum papel na teologia. No período patrístico, Tertuliano, que viveu entre 160 e 220, escreveu contra certas heresias, explicando que essas heresias se deviam à confusão gerada pela tentativa de usar filosofia grega para interpretar a fé e a escritura cristã. Esse período patrístico é compreendido aquele período que foi dominado pelas ideias dos pais da igreja, por isso tem o termo patrístico. E ele pergunta retoricamente, o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Tertuliano faz essa pergunta, que acordo pode haver entre a academia grega e a igreja, ou entre os hereges e os cristãos. A cidade grega é referida como sede do pensamento pagão e a capital israelita como a sede da fé cristã, ou seja, Atenas e Jerusalém. Falando sobre a morte do Filho de Deus, ele acrescenta, isso deve ser crido porque é absurdo. E ele, Tertuliano, queria dizer que devemos crer em toda afirmação absurda, mas que certas verdades bíblicas não podem ser aprendidas pela simples razão humana, aprendidas e compreendidas pela simples razão humana. Isso não prova que sejam falsas, pelo contrário, sendo tão contrárias ao senso comum, jamais poderiam. Eu já comentei com vocês a respeito de algumas situações dentro das narrativas dos evangelhos, que certamente se fossem mentiras ou se fossem inventadas, os apóstolos inventariam outras histórias e não, por exemplo, o fato da primeira pessoa a visitar o túmulo vazio de Jesus ser uma mulher, e a palavra da mulher naquele período, naquele contexto, não ter tanta força quanto a palavra de um homem dentro daquele período. Então, como nós comentamos naquela época, se fosse uma invenção, certamente eles inventariam que um homem teria visto e não uma mulher, Então, é sobre isso que nós estamos falando. Algum tempo depois de Tertuliano, ou seja, alguns séculos mais tarde, Anselmo de Cantuária, que viveu por volta do ano 1000 a 1100, ainda lutava com a mesma questão. Ele dizia, eu não procuro entender para que eu possa crer, mas eu creio para que eu possa entender, pois a menos que eu creia, eu não entenderei. Esta é a famosa do nosso Anselmo de Cantuária. Ele estava dizendo que a fé deve ter a primazia, pois sem ela a razão humana permanecerá rebelde contra a verdade de Deus e não conseguirá compreender. Em nossa época, harmonizar razão e fé está ainda mais complicado. Desde a Idade Moderna, razão e fé costumam ser colocados em extremos opostos, pois o racionalismo aceita como a verdade
apenas as afirmações que podem ser compreendidas e comprovadas pela razão, relegando a fé às questões da experiência e de sentimento religiosos. Então, apesar da filosofia, da ciência reconhecer que o conhecimento científico também depende da crença, o sentimento popular é que somente as ciências lidam com os fatos. A ideia da maioria das pessoas é que as verdades e os fatos estão do lado apenas da ciência, rejeitando todo o restante. Mas a verdade é que a fé cristã não é oposta à razão, mas sim ao mau uso da razão. Aquele que tem como pressuposto a descrença do Deus que se revelou. O apóstolo Paulo já teve de lidar com esse problema em Corinto, cidade que ficava próxima de Atenas, e recebia influência das escolas filosóficas dali. Ele afirmou aos coríntios que o evangelho que lhes havia pregado era loucura para os que se perdem, pois a sabedoria do mundo jamais poderia compreender que pela pregação de um crucificado os pecadores seriam salvos. Vamos ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, 18 a 23, o que Paulo queria dizer. Que diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Vamos aí a respeito do que Paulo estava tratando, em 1 Coríntios de 1, 18 a 23. Um pouquinho mais para frente, no texto que a gente leu, o apóstolo relembrou que ao chegar como missionário em Corinto, não pregou o evangelho com a eloquência e oratória típica dos oradores do ambiente helenista, ou seja, o ambiente grego. Tudo que, quando a gente fala em filosofia helênica, a gente está se referindo à filosofia grega, os próprios gregos se referem a si mesmos como helenistas. Em Corinto, Paulo havia trazido a mensagem da salvação em linguagem simples e por isso qualquer um dos seus ouvintes podia entender. Então a ideia de Paulo não era de trazer palavras bonitas, ainda que Paulo usasse em certos momentos, o grego até mais clássico, o koine, que era habitualmente usado naquela época. Paulo ele transmitia a mensagem, a sua pregação era de uma maneira simples, de fácil compreensão. Então qualquer ouvinte poderia entender a mensagem. Então sua defesa para ter rejeitado as palavras persuasivas e a sabedoria humana é que a simples pregação do Evangelho, cheio do espírito e de poder, resultou na fé dos coríntios em Deus, algo que a sabedoria humana não poderia gerar. Como nós vimos também no nosso texto base, em 1 Coríntios, nos versículos 4 e 5, que diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, essa era a ideia e a intenção de Paulo. Então, à primeira vista, o apóstolo Paulo pode até parecer bem anti-intelectual aqui, como se ele estivesse afirmando que a fé não tem nada a ver com a razão, ou pior, que fossem opostas uma à outra, como nós falamos no início, como se houvesse aí uma dicotomia. Mas a verdade é que esse era o mesmo Paulo que usava a lógica formal para explicar a revelação divina e demonstrar as falácias dos hereges. Olha, por exemplo, o que ele diz lá em Romanos, no capítulo 5, de 8 a 9. Romanos 5, de 8 a 9. Paulo vai dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, você vê que aí Paulo ele já usa uma linguagem mais persuasiva, uma linguagem mais clássica. 1 Coríntios capítulo 15, nós temos também essa mesma ideia. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 a 18. 1 Coríntios 15, 13 a 18. Que diz, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.
E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Versículo 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre alguma coisa, senão sobre aquela que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Ainda idoso, Paulo também ele vai usar essa mesma forma, né? Quando ele diz lá em 2 Timóteo 4,13, aí Paulo já no finzinho da vida dele, em 2 Timóteo, nós vamos ler no capítulo 2, de 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Paulo não era anti-intelectual, apenas enxergava com clareza as limitações da razão humana pecaminosa para entender as coisas de Deus, particularmente na área da salvação. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 17 e 18, que diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, o poder de Deus. Os reformadores protestantes reconheceram que a razão, junto com as demais faculdades humanas, foi corrompida pela queda, como todos os demais aspectos da vida humana, de alguma forma foi manchada pelo pecado. E essa razão também certamente foi. João Calvino, por exemplo, ele sustentou que apesar de alcançar um conhecimento impressionante das coisas terrenas, a razão deve ser liberta de sua hostilidade contra Deus antes de poder conhecer de maneira correta as coisas celestiais. Então Calvino ele afirmava que tudo que diz respeito à razão é de alguma forma contrária à vontade de Deus. Então algumas verdades só podem ser compreendidas pela mente convertida a Cristo, pois foi renovada pelo Evangelho. Naquele versículo de Romanos 12, 2, nós temos essa premissa. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Pedro ele reconheceu que os crentes têm sua esperança por causa da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos e exortou seus leitores a estarem preparados para dar a razão de sua esperança a quem lhes perguntasse, conforme nós lemos lá em 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Isso significa que ainda que a fé bíblica não seja um mero exercício da razão, pois não é pela comprovação racional que aceitamos a vitória de Cristo sobre a morte. Tampouco é algo irracional, pois pode ser explicado e defendido por argumentos razoáveis. Daí a responsabilidade dos que creem compreender corretamente sua fé para estarem prontos a explicá-la racionalmente aos que não creem e por isso ainda não a entendem. Assim devemos rejeitar de um lado a noção racionalista que baseia a fé em Cristo na consciência da razoabilidade de suas afirmações. Por outro lado, a noção fideísta que entende a fé como um salto subjetivo no escuro que contraria a razão. A ideia fideísta é aquela fé, a fé fideísta é a fé cega,
Nós buscamos a racionalidade submetida à fé. E aí a gente vai para o segundo ponto, compreender e praticar. Então, algumas expressões recorrentes das Escrituras são relacionadas à necessidade de entendimento da revelação divina. Jesus, por exemplo, ele contendeu com seus discípulos porque não entendia o significado de seus milagres e ensinamentos. Nós temos lá, por exemplo, em Mateus 16, de 9 a 11, um episódio desse aí. Podemos ler lá em Mateus 16, de 9 a 11. Jesus diz: não compreendeis ainda que não vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes, nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães? E sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então Jesus aqui meio que fica bravo com eles, que eles não entenderam. Quando Jesus está falando de fermento dos fariseus, ele não está se referindo aos pães, ou comida em si. João, capítulo 13, versículo 12, também destaca um episódio parecido. João, capítulo 12, capítulo 13, versículo 12. Nós temos um outro episódio de repreensão de Jesus. João 13, versículo 12. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Então Jesus ele questiona exatamente a razão dos discípulos, né, de compreender o que ele estava falando. Os profetas também repreenderam o povo por sua falta de entendimento. Isaías fez isso, Jeremias, Oséias. Salmistas também desejavam, acima de tudo, aprender. Né? No Salmo 25, 4 e 5 fala só a respeito de sabedoria. O Salmo 119, 66 fala a respeito de sabedoria, de aprendizado. O Salmo 143, 10. A compreensão tem um papel fundamental na fé cristã. A gente vai dividir isso em duas partes, né? Com conhecimento humilde e conhecimento responsável. O que vem a ser o conhecimento humilde? Apesar do termo humilde, né, contudo, em cada um desses contextos, a palavra de Deus está exortando o povo de Deus a obter o conhecimento que não se identifica com as contemplações e especulações dos filósofos gregos, nem com o estudo e pesquisa dos acadêmicos contemporâneos. Então nós vemos a repreensão de Jesus, nós vemos a repreensão dos profetas e o desejo dos salmistas por entendimento, mas não é essa filosofia, não é esse entendimento secular, né, acadêmico contemporâneo. Antes, é uma sabedoria que envolve uma atitude humilde do coração, uma compreensão da verdade revelada e uma resposta prática a ela de prudência e obediência, que nem nós lemos lá em Deuteronômio 4:6, 2 Crônicas 1:10, Salmo 19:7 e Provérbios 9-10. Anotem esses versículos e busquem depois na palavra de Deus, a gente vai seguir uma forma mais dinâmica. O que a gente entende também é que o conhecimento teológico é assim, porque a divindade não está disponível para a nossa investigação como um objeto a ser abordado, manipulado e apreendido pela nossa inteligência e instrumento de análise. Trata-se do Criador dos céus e da terra que se revela a si mesmo àqueles para que deseja ser conhecido, que nem nós lemos lá em Isaías 57:15. Isaías 57:15, que vai falar a respeito exatamente desse... Isaías 57:15, porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Michael Horton ele diz que fazemos teologia de joelhos enquanto clamamos o nome do nosso Redentor. Isso significa que a teologia é um conhecimento que tem como finalidade prática podermos invocar seu nome para sermos salvos por ele, para o adorarmos e vivermos conforme a sua vontade, conforme nós vemos lá em Romanos 10, de 13 a 14. A outra parte é o conhecimento responsável. Né? O conhecimento teológico, portanto, demanda certa resposta de quem o detém. Jesus faz alusão a essa responsabilidade na parábola do servo vigilante, que encerra com a aplicação de quem conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou nem obedeceu aquilo que sabia.
ele vai ser punido com maior rigor do que aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas erradas. Então, aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e fez de uma maneira relaxada, ele vai ser punido com muito mais rigor do que aquele que, por não conhecer a vontade do seu Senhor, não fez absolutamente nada. Isso está narrado lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48. Ou seja, cada um de nós vai ser cobrado de acordo com o conhecimento que recebeu e de acordo com sua resposta ao conhecimento recebido. Um princípio semelhante acerca do aspecto prático do conhecimento teológico é exposto pelo Mestre ao final do Sermão do Monte, fazendo a diferença entre os prudentes que ouvem a sua palavra e as praticam e os insensatos que as ouvem e não praticam, estando fadados à ruína. Está lá no final do Sermão do Monte, em Mateus 7, 24 a 27. Nesse caso, ambos tiveram acesso ao conhecimento, mas a aprovação do Senhor está intimamente ligada à resposta que cada um deu a esse conhecimento. Ou seja, o prudente, que ouviu e praticou, e o insensato, que apesar de ter ouvido, não colocou em prática aquilo que aprendeu. Está claro, por exemplo, dos escribas e fariseus que rejeitaram o Messias, que alguém que tenha adquirido muito conhecimento pode não ter adquirido muita dessa sabedoria prática. Os fariseus e os escribas eram homens versados, com muito conhecimento, mas eles não praticavam esse conhecimento, então não adiantava de nada tanto conhecimento. Então eles eram muito censurados e criticados por Jesus por conta disso mesmo. Eles não colocavam muito dessa sabedoria em prática. A verdade é que aqueles que têm maior conhecimento estão sujeitos a critérios mais rigorosos de julgamento, pois quem sabe o que é a verdade e não vive de acordo com ela está pecando, conforme nós lemos lá em Tiago 3:1. E no capítulo 4, 17. O paralelo entre as duas passagens acima aponta o caminho. Devemos buscar ser um daqueles servos prudentes que não apenas conhecem, mas colocam em prática e obedecem às verdades que conhecem. Concluindo, em vez de colocar a fé e a razão em campos opostos como inimigas, devemos reconhecer que o mesmo Criador que nos fez racionais também é o Redentor que nos concede o dom da fé. Ambas devem ser colocadas a serviço de sua glória. Essa racionalidade submetida à fé permite que toda a revelação divina seja estudada com humildade e desejo de conhecer não apenas algumas informações acerca da divindade, mas o conhecer o próprio Deus de maneira responsável e transformadora. E essa fé trabalhada pela razão também permite que possamos ensinar a outros com clareza e profundidade acerca daquilo que cremos e daquele em quem colocamos nossa fé. Como aplicação, algumas perguntas para reflexão. Você já tinha refletido acerca da racionalidade da fé? É a primeira pergunta. Outra, você crê que a sua fé é razoável? Você consegue explicar para um incrédulo por que você crê do modo como crê? Ou seja, você consegue expor isso? Você compreende realmente aquilo que você crê? De forma a poder explicar isso, que nem nós lemos lá em 1 de Pedro 3,15. Estamos realmente prontos para isso? Então que Deus nos abençoe, que Deus realmente permita que nós usemos toda a nossa inteligência que Ele nos deu exatamente para pôr em prática a fé que Ele mesmo depositou nos nossos corações, a fim de que realmente nós possamos dar respostas àqueles que estão sedentos por respostas, e que muitas vezes nós precisamos de entendimento para poder dar essas respostas. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero vocês na próxima aula e acompanhem as demais programações. Amanhã nós temos, por exemplo, a classe de adultos, também uma oportunidade de aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Vamos orar agradecendo por Ele. Pai querido, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que tivemos de orarmos, de aprendermos mais da Tua Palavra, Pai. Pedimos a Deus que o Senhor esteja nos abençoando, dando cada vez mais entendimento e compreensão daquilo que nós aprendemos hoje, Pai, de tudo mais que nós possamos vir a aprender, Pai. Dá-nos, ó Deus, esse desejo, ó Pai, de sempre buscar mais e mais aprender da Tua Palavra, ó Deus, e aplicarmos esse aprendizado a fim de que realmente o Seu reino avance. Esse é o nosso desejo, Pai, e nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, pessoal.